Eu fui assim muito especial, porque meu pai era muito exigente e não admitia que alguém não fosse católico. E quando eu me tornei espírita, porque eu era médium desde os 4 anos, ele foi tomado de um desgosto muito grande e me disse: você, o último filho, o bem-amado, que nós carregamos tanto, nos dá esse desgosto. Porque eu via os espíritos, e como eu era inexperiente, eu contava. Cidade do interior, ninguém cuida da vida alheia, não é verdade? Ninguém cuida. E eu contava um caso, antes de eu acabar de contar, meu pai já sabia. E quando eu chegava em casa, ele me chamava, porque, me perdoe, a psicologia de antigamente era cruel, mas dava um resultado. E lá em casa nós tínhamos um psicoterapeuta pendurado na porta. Ele tinha 3 ramos. Então eu chegava, pai dizia assim: vá buscar. Eu ia buscar e ele me dava uma surra com galhos de araçá, de goiaba. Dói de desencarnar. E eu então não chorava para não dar alegria a ele. Aguentava a surra toda. Ele dizia assim: chore. Eu não estou sentindo nada, pai. Assim lutamos muito. Porque eu continuava vendo os espíritos. Briguei com Deus várias vezes, onde ele disse: vou ficar de mal com o senhor, porque o senhor não pode com o diabo. Acha que eu vou poder? Porque o padre me dizia que era Satanás. E eu acreditava, né? É Satanás. Como é que a gente pode ver uma coisa que ninguém vê, que minha mãe não via? Ia dormir deitado ao lado dela, segurando ele nas mãos, e vendo figuras terríveis, figuras belíssimas. Havia uma compensação muito maior. Então, foi passando o tempo, e certo dia, meu pai soube que eu estava numa casa de família. Eu estava com 16 anos, e tinha falado e tinha recebido o Espírito. Eu nunca tinha recebido antes. Eu sempre via, falava, mas nesse dia eu estava falando, e aquela coisa entrou em mim, e quando eu acordei, as pessoas estavam comovidas, muito bem. Ele pegou a chibata, era chibata de bater de cavalo, e disse: eu, quando bato em você, estou batendo em mim. Eu tenho que levar você a um psiquiatra. A Feira de Santana não tinha nenhum naquela época. Tem que levar um psiquiatra. Você é louco, meu filho. Foi o dia mais notável da minha vida. Porque eu vi chegar um senhor, com bigode, óculos, e disse assim: diga a Chico, meu pai chamava Francisco, que eu sou Temístocles, um nome horroroso, né, para aquela época. Eu sou o seu avô, que eu não conheci, e que ele não tem o direito de fazer isso com você, porque ele foi um filho muito difícil e eu nunca bati nele. É a última surra que ele lhe dá. Ai, eu adorei. Eu aí parei, quando ele levantou nós chamamos aqui a taca, né? Eu segurei e disse: pai, aqui está seu pai. E ele me disse que se chama Temístocles. Meu pai ficou pálido, porque quando eu nasci, todos os avós já haviam desencarnado. Ele disse: você está mentindo com seu avô. Me preparou para me dar um soco. Eu disse: não, senhor. Ele me disse que o senhor não era boa coisa. Aí eu melhorei um pouquinho. Que o senhor foi terrível e ele nunca lhe bateu. Então ele não lhe dá o direito do senhor me maltratar. Ele parou assim e disse: meu filho, você está vendo? Eu digo: estou vendo. O senhor pergunte o que quiser a ele. O senhor é filho. Deve ter segredo entre o senhor e ele. Pergunte. E ele terá que me dizer. Ou então tudo isso é uma loucura mesmo. Aí meu pai me abraçou. Me abraçou, me colocou no colo e começou a chorar. E me disse: meu filho, me perdoe. Eu digo: não, pai, eu adorava meu pai, porque era um homem de valor. Era severo, mas era cumpridor de todos os deveres. Passou o tempo. Na hora que ele estava morrendo aqui na mansão, no meu colo, ele olhou bem para mim e disse: meu filho, você já me perdoou as surras que eu lhe dei? Eu disse: não, senhor. Mas não perdoou. Eu digo: não, senhor, porque eu nunca tive mágoa.
perdoar é esquecer uma ofensa. E o Senhor nunca me ofendeu. O Senhor fez o melhor para mim. E isso me ajudou a apanhar da humanidade. Quando a humanidade me dá uma sova, eu não me incomodo. Porque aprendi com o Senhor a obedecer. Então isso me faz um grande bem. E ele desencartou.